Bom, gente, vamos então agora para a questão 6. A questão 6 é uma questão que envolve bastante tanto teoria quanto cálculos e alguns conceitos um pouco abstratos, mas que a gente precisa estar bastante atento para não errar durante a prova, tá bom? Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte: considere o espaço vetorial R2 munido do seu produto interno usual e as bases B e C, escritas aqui na lousa, tudo bem, de R2. Se a transformação T de R2 em R2 e a transformação U de R2 em R2 são os operadores lineares tais que a matriz de T, escrita na base BC, é essa, e a matriz de U, escrita na base BC, é essa, ele pergunta algumas coisas, né? Ele afirma algumas coisas nas afirmativas. No fundo, o que ele quer saber é se a matriz se T e se U são operadores simétricos, tá bom? Só que, para a gente começar a analisar a simetria de um operador linear, a gente tem que analisar a matriz dele numa base ortonormal, ou em bases ortonormais. No caso, tanto a B quanto a C não são bases ortonormais. Se você for ver, eu acredito que elas não sejam nem bases ortogonais, porque o produto escalar, né, delas não dá zero. Então, os vetores não são ortogonais, as bases não são ortonormais. Então, B e C não servem de parâmetro para a gente, tudo bem? O que a gente vai ter que fazer é criar transformações de mudança de base, né? Realizar mudanças de base, para que a gente consiga sair dessa transformação de B em C e chegar numa transformação de canônica para canônica, tudo bem? Que essa sim vai ser a matriz que a gente vai poder analisar para dizer se o operador é simétrico ou não. Então, na teoria, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem um determinado vetor U, escrito na base B, que está sendo transformado no vetor V, que está escrito na base C. Quem permite essa transformação é a matriz T de B para C. É ela que permite um vetor U escrito na base B ser transformado num vetor V escrito na base C. Porém, o que eu quero é tentar descobrir quem que é a T de canônica. Para isso, eu vou ter que descobrir quem são V e U escritos na base canônica. Certo? Eu preciso descobrir quem são V e U escritos na base canônica, para que então exista uma transformação entre eles que seja T na base canônica. Tudo bem que é uma base ortonormal. Para isso, existem uma série de funções que juntas formam uma função composta, tudo bem? Então, aqui é como se cada operação, cada transformação fosse uma função e a gente combinasse várias delas a ponto de ter uma transformação composta, tudo bem? Então, o que eu pretendo fazer é criar uma função composta que seja capaz de sair desse lugar e chegar desse mesmo lugar, ou seja, uma função cíclica que faça com que todos os vetores possam ser atingidos de uma forma ou de outra. Então, o que eu quero, na realidade, é agora transformar esse vetor V escrito na base C num vetor V escrito na base canônica. Para isso, eu vou usar uma transformação que vai de C para canônica. Tudo bem, gente? Assim, eu escrevo V, em vez de na base C, na base canônica. Então, a partir disso, eu vou estabelecer a transformação na base canônica, onde ela vai transformar V na base canônica em U na base canônica. Essa é a transformação que eu estou procurando, ok? E por fim, se eu quiser transformar B na base canônica, existe como, mas para manter o caráter cíclico eu vou escrever dessa forma, né? Que eu vou ter a transformação de canônica para B. Tudo bem? Eu vou escrever a transformação de canônica para B. Se eu quisesse o contrário, seria a transformação de B para canônica, sem problemas. Ok? Agora, o que a gente tem? A gente montou aqui uma transformação composta. Só que na hora da gente ter uma transformação composta, existe um teorema em Algelin que fala da relação entre transformações compostas e multiplicação de transformações. Se a gente tem uma transformação composta, a transformação composta ela vai ser uma série de processos, onde vai ter um que acontece primeiro, e então vão ter outros processos que acontecem sobre esse primeiro processo. No caso, o que eu estou fazendo é, primeiro pegar o vetor U, escrever ele da base B para a base canônica, o vetor V da base C para a base canônica, e depois aplicar essa transformação. Então, no caso, existe
uma certa ordem em que as coisas acontecem. No nosso caso, para que a gente chegue na transformação da base canônica, é como se a gente tivesse, né, transformando o vetor U da base canônica na base B, o vetor U na base B sendo transformado no vetor V da base C e o vetor V da base C sendo transformado no vetor V da base canônica, certo? Esse processo que a gente fez, essa volta toda, é a mesma coisa que a gente fizesse o V da canônica para o U da canônica. Então, são caminhos alternativos, mas que fazem a mesma coisa. E esse caminho alternativo aqui é a nossa função composta, que é igual a esse primeiro caminho aqui, que é o que eu quero encontrar. Então, na realidade, o que eu vou fazer é igualar a minha transformação canônica à transformação composta descrita por esse caminho alternativo aqui. E é esse caminho alternativo, e a partir disso eu acho a transformação canônica. Tudo bem? Só que, lembrando, a transformação composta é uma transformação que acontece de fora para dentro. Você vai aplicando vários processos em cima de um primeiro processo que foi realizado. Então, como o meu caminho segue essa ordem, a gente vai ter que ir fazendo as multiplicações das matrizes na ordem contrária, na ordem de fora para dentro. A gente vai ter que, como se fosse descascar uma cebola ou qualquer outra fruta ou vegetal que você prefira. Então, a gente vai estar descascando isso de fora para dentro, para poder comparar com a nossa transformação canônica. Então, no caso, a transformação canônica, ela pode ser escrita como o contrário disso daqui. No caso, eu vou estar transformando da canônica para C primeiro, então uma matriz que transforma a base canônica na base C. Tudo bem? A própria matriz TBC, tudo bem? A própria transformação TBC que faz com que V se transforme em U. E, por fim, a matriz que vai de B para canônica. Tá? Porque esse foi o último processo realizado, esse foi o segundo intermediário e esse foi o primeiro, que é o centro da cebola. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a multiplicação no sentido contrário da função composta, tá? Primeiro a gente fez isso, daí sobre isso a gente aplicou isso e daí sobre a gente aplicou isso. Então, a gente vai voltando, tudo bem? É parecido com o que a gente faz em derivada na regra da cadeia, né? A gente deriva primeiro a função de fora, depois a função de dentro. Então, é algo semelhante à questão da derivada na regra da cadeia, tudo bem? Agora, tendo isso em mãos, tendo conseguido montar essa relação, a gente pode começar a aplicar os números, né? As matrizes de fato. No caso, quem é a matriz de canônica para C? É a matriz dos vetores que formam C escritos em função da canônica. Opa, não era para eu ter escrito M. Então, no nosso caso, são os vetores de C escritos na base canônica. Como a base canônica é a base normal que a gente sempre utiliza para escrever os vetores, é só copiar os vetores. Os vetores de uma base escritos na base canônica são eles mesmos. Então aqui a gente vai ter 1 menos 1, 0, 2. A matriz TBC ele deu, é 4 menos 3, 4. E a matriz de B para canônica seria escrever os vetores da base canônica em função da base B. Ou então, a gente pode dizer, né, que isso aqui é a mesma coisa que a matriz de canônica para B elevado a menos 1, ou seja, a inversa da matriz canônica de B para C. Deixa eu ver onde eu posso escrever, tipo fazer... Eu vou fazer aqui embaixo, depois eu vou apagar, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui essa matriz rapidinho. A matriz canônica da canônica para B são os vetores da base B escritos na canônica. Então, no caso, é 1, 0, 1, 1. Ok, gente? 1, 0, 1. Eu quero calcular a inversa disso. Eu quero calcular M canônica B elevado a menos 1. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa matriz, comparar ela com a matriz identidade e fazer o quê? Eu vou aplicar combinações lineares na matriz da esquerda, para que essa matriz se transforme na identidade, e eu vou repetir
todos os processos de combinação que eu fizer aqui, eu vou fazer do lado direito. E o que eu obtiver como resultado no lado direito vai ser a minha matriz inversa, tá bom? Isso é uma maneira prática de resolver matrizes inversas. Se alguém tiver dúvida disso, pode me perguntar depois, tá? Eu vou estar à disposição para explicar isso se for o caso. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é multiplicar a segunda linha por menos 1 e somar na primeira, tá? Então, a hora que eu fizer isso, eu vou ter 0, 0... Opa! Eu vou ter 1, 0, 0, 1, né? Aqui tá errado. 1, 0, 0, 1. Só que eu tenho que repetir esse processo desse lado. Então, eu multiplico a segunda por menos 1 e somo na primeira. Então, eu vou ter 1, menos 1, 0, 1. Essa matriz aqui da direita, como aqui a gente obteve a matriz identidade, o resultado da direita é a nossa matriz inversa. Então, no caso, a matriz inversa, que é a matriz de B, para canônica, é a matriz 1, menos 1, 0, 1. Isso daqui, se alguém tiver dúvida, me pergunta depois, eu vou apagar para a gente continuar o exercício. Tá? Então, agora falta a gente fazer todos esses produtos. Então, a transformação da canônica, né, a T escrita na base canônica vai ser 4 menos 3. Opa, menos 3, tá certo. Aqui vai ser menos 4, menos 6, menos 10. E aqui vai ser mais 3, mais 8, 11. Tudo isso multiplicado por 1, menos 1, 0, 1. Se alguém também tiver dificuldade em multiplicação de matrizes, pode vir me perguntar, eu estou fazendo mais direto para a gente ir mais rápido e o vídeo não ficar muito longo. Mas se alguém tiver dúvida em multiplicação de matrizes, me chama também. A gente vai ter o quê? 4 vezes 1, 4, mais 0, menos 4, menos 3, menos 7, menos 10 com 0, menos 10, mais 10 com 11, 21. Que parece um 6, mas é 0, que é 10. Bom, agora que a gente obteve a matriz de uma transformação escrita numa base canônica, a gente pode analisar. Essa matriz não é simétrica. Se a matriz de uma transformação escrita numa base ortonormal não é simétrica, o operador não é simétrico. Então a gente pode concluir que T não é simétrico. Tudo bem, gente? T não é simétrico. Porque a matriz do operador T, escrito numa base ortonormal, que no caso é a canônica, não deu simétrica. O que a gente vai fazer agora é o processo semelhante, mas agora a gente vai aplicar para U. Então, lembrem-se, o que a gente vai fazer é comparar um caminho com um caminho alternativo. Comparar o caminho da canônica com o caminho alternativo que envolve as mudanças de base. Tudo bem? Por isso que, né? Então, só que aqui agora, em vez de T, a gente vai ter U, certo? É isso que a gente vai ter agora. Então, a gente está comparando o caminho de canônica para canônica com o caminho alternativo. Lembrando que a multiplicação do caminho alternativo acontece de fora para dentro por se tratar de uma transformação composta, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, o de canônica é a matriz de CAM para C, que é simplesmente escrever os vetores de C na base canônica, simplesmente copiá-los. A matriz de UBC é essa aqui, 1 meio, 1 meio. E a matriz de B para CAM é a mesma coisa que a de CAM para B, só que a inversa, a gente já tinha feito a conta, dá 1 menos 1, 0, 1. Vamos fazer então agora os produtos. O de canônica é igual a 1 mais 0, 1 mais 0, menos 1 mais 1, 0, menos 1 mais 1, 0, que multiplica 1 menos 1, 0, 1. Isso daqui dá igual 1, 0, 1, menos 1 com 1, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0. Né? Deixa eu confirmar certinho. Essa é a matriz, então, do operador U escrito na base canônica. Como a matriz de um operador escrito numa base ortonormal é simétrica, essa matriz é simétrica porque os valores que não estão nas diagonais principais são iguais, né? Então, tipo, ela é espelhada em relação à diagonal principal. Como essa matriz é simétrica, o operador U também é simétrico, porque essa matriz está escrita numa base ortonormal, que no caso é a canônica. Então, U é simétrico.
U é simétrico. E com isso, a gente consegue chegar à conclusão de que T não é simétrico e U é simétrico. E a afirmativa que diz isso é a letra E. Eu vou ler ela para vocês aqui, só para gente garantir, né? Ela diz: T não é simétrico e U é simétrico. E com isso a gente termina a questão 6.